Olá, futebotequeiro! Hoje eu estou aqui para falar sobre o fatídico 7-1 que o Brasil sofreu há pouco mais de um ano jogando em casa na Copa do Mundo para a Alemanha. Naquele dia, que deixou tantas lembranças ruins para todos nós, se houve algo positivo que aconteceu, era que talvez, a partir daquele momento, nosso futebol passasse pela reestruturação que há tanto tempo se fala e que precisamos passar. Talvez aquele 7-1 fosse o primeiro passo para que nossos incompetentes dirigentes tomassem de fato uma posição e fizessem com o nosso futebol o que de fato precisa ser feito. Só que, depois de pouco mais de um ano que aconteceu aquela partida, ao invés de caminharmos, a impressão que dá, pelo menos por cima, é que talvez a gente tenha até dado alguns passos atrás. E é para isso que eu estou aqui hoje, para elencar o 7-1 após o 7-1, ou seja, dizer os 7 pontos em que poderíamos ter melhorado, mas que retrocedemos, e de quebra, um ponto que foi importante ao nosso favor. Então começa aqui o nosso compilado do 7-1 após o 7-1. O primeiro gol da Alemanha saiu poucos dias após os gols da Alemanha de fato, né? Aconteceu poucos dias depois do jogo, que foi a escolha do até então presidente da CBF, José Maria Marinho, que elegeu o até então empresário do meio do futebol, Gilmar Rinaldi, para ser o diretor de seleções da CBF. O cara que teria a incumbência, inclusive, de mais tarde escolher o técnico da seleção. Num momento tão conturbado como esse, no nosso pior momento da história do nosso futebol, da nossa seleção, você contratar por um cargo tão importante um empresário no meio do futebol é muito preocupante, é um negócio difícil até de engolir. E aí você vê a entrevista dele, a primeira, e você vê que o discurso dele remete muito ao porquê que ele foi escolhido, que é aquela coisa de 94, aqueles caras que jogavam pela pátria e defendiam um país de uma maneira sublime, aquele discurso ultrapassado, demonstra muito retrocesso que é colocar um cara com um pensamento desse. Para vocês se lembrarem, na primeira entrevista deles, ele disse que o Brasil, quando se lembrem que o Brasil no jogo contra a Alemanha entrou com a faixa, nós todos somos Neymar, graças à contusão que o Neymar tinha sofrido no jogo anterior contra a Colômbia. E ele disse que não, que naquele momento tínhamos que entrar com uma faixa com nós todos somos Bernard. Ou seja, um cara com um pensamento desse não acrescentaria muita coisa por si só, e ainda soma isso, lógico, ao fato dele ser empresário. Mas mais do que isso, que eu acho até que é mais importante, é que remete muito a uma questão que está atrelada a essa nova fase da CBF, que a gente pode falar depois do 7-1, que é escolher as pessoas por amizade. Todo mundo sabe que Marco Paulo Del Nero, que até já era o presidente da entidade naquela altura, o Marinho estava ali por estar, mas quem mandava de fato era o Marco Paulo Del Nero. E Gilmar Rinaldi e Marco Paulo Del Nero, quando o Marco Paulo Del Nero ainda era presidente da Federação Paulista de Futebol, almoçavam semanalmente na sede da Federação Paulista na Barra Funda aqui em São Paulo. Então eles têm uma amizade de longa data. E aí você, no momento que o dirigente precisa sair da sua zona de conforto, pro bem da seleção, eles se unem aos amigos. E eu acho que é uma coisa muito perigosa para ser feita. O segundo gol surge exatamente dessa situação que a gente colocava no primeiro, que vem dessa questão da amizade, né? Porque Gilmar Rinaldi toma a mesma linha que José Maria Marinho e Marco Paulo Del Nero, seu amigo, tiveram ao contratá-lo. Ao invés dele sair da sua zona de conforto e dar o que nós estávamos esperando ou o que nós precisávamos, que era um técnico minimamente capacitado para o cargo, ele traz o seu amigo Dunga de volta à seleção. Muito difícil de aceitar, né? Porque já bastava aceitar o próprio Rinaldi, a gente tem que aceitar o Dunga, que é a volta de um futebol pragmático, a volta de um futebol que só pensa em resultados, não importa se é amistoso ou não se pensa numa formação de grupo, não se pensa em nada, se pensa apenas no resultado. E acredito que todo mundo é assim, mas eu, uma opinião minha, quando eu vejo a seleção jogar, eu não espero nela um desempenho do meu time, que se ganhar por 1-0 tá ótimo, vamos comemorar. Não, eu espero que a seleção me recompense minimamente
com um futebol bacana, um futebol bonito, porque, veja, a seleção de 82 é amada por isso até hoje, mesmo não tendo vencido, enquanto a seleção de 94 é criticada mesmo tendo vencido. Então eu parto desse pressuposto que a gente tem que ter um cara, num momento tão difícil assim, que tente recuperar a nossa essência de futebol, e com o Dunga, obviamente que isso não ia acontecer. E a gente tinha opções para isso. O Guardiola, não sei se ele vira nesse momento depois da Copa, mas é um cara que sempre falou que sonha em comandar um dia a seleção. Você tinha outras opções no exterior, como o Carlo Ancelotti, que está desempregado, foi embora injustamente do Real Madrid. E aqui no Brasil a gente tem um treinador que é melhor do que os outros disparado, que se chama o Tite, que era o cara do Brasil que de fato merecia essa posição. E mais uma vez, tomamos uma bola nas costas. E o terceiro gol se deu um ano mais ou menos após a Copa do Mundo, acho que foi em maio, ali no final de maio, numa reunião anual da FIFA, que vários de seus dirigentes de entidades filiadas estavam presentes. E nesse evento estava presente José Maria Marinho. Baixou lá o FBI, foram 14 pessoas indiciadas e uma delas era José Maria Marinho, que acabou sendo preso, e até o final, até hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, o Marinho continua preso na Suíça, embora esteja conversando de ser extraditado para os Estados Unidos, onde ele tem uma casa, se não me engano, em Nova York, está tentando entrar num regime semiaberto, mas até então nada disso foi confirmado ainda, e é bem triste, né, porque a gente já podia falar um monte de coisa do Marinho, a gente já tinha essa desconfiança, mas até então a polícia do FBI lá baixar e prender o cara é um negócio que espanta e que caiu como uma bomba aqui, e isso reflete muito hoje no Marco Paulo Del Nero, porque ele pegou as malinhas dele, ele que estava na Suíça, pegou as malinhas dele, veio correndo para o Brasil, ele nunca mais sequer viajou com a seleção brasileira, não esteve presente agora no Chile, quando a seleção brasileira enfrentou o Chile pelas eliminatórias da Copa, não foi para o mesmo Chile quando o Brasil jogou a Copa América, e não tem saído do território brasileiro. Então isso reflete muito, porque no meu modo de ver as coisas, quem não deve não teme. E o quarto gol é sobre uma questão que a gente já falou aqui no nosso vídeo de estreia do canal. Se você quiser, você pode... A gente vai deixar um link na descrição, você pode clicar e assistir. Que é sobre o calendário recentemente anunciado do futebol para 2016, que continua sendo ruim, talvez até pior, porque o ano que vem a gente vai ter competições atípicas, como a Copa América do Centenário, vai ter as Olimpíadas, e a gente não sabe muito bem como que isso vai se encaixar, porque há uma probabilidade muito grande dos times europeus não liberarem os jogadores para essas competições, e isso desfocaria ainda mais os clubes brasileiros no Campeonato Brasileiro no ano que vem. As eliminatórias, pelo que parece, pelo menos durante o Campeonato Brasileiro, vai ter uma parada, mas que o Campeonato Brasileiro volta num dia seguinte, ou seja, os jogadores vão continuar desfocando os seus clubes, e ainda a gente continua com essa indefinição, né, de estadual. Tem agora esse movimento da Primeira Liga, que é uma Liga Sul-Minas-Rio, que a gente não sabe muito bem como vai acontecer, mas o que me parece ela vai acontecer em conjunto ainda. O Flamengo e o Fluminense, por exemplo, me parece que ainda vão disputar o campeonato do estadual do Rio de Janeiro, aí com aquelas datas absurdas, longas, e que não leva a nada, que não lota estádio, ninguém quer saber mais de campeonato estadual. Então assim, olhar para o calendário e ver lá, pegar a lei, ver que é isso que o futebol brasileiro vai ser o ano que vem, quando a gente de fato precisa melhorar, e depois desse 7-1 era o que a gente esperava, e você vê isso, é triste de fato. E o quinto gol vem através de uma matéria que foi divulgada pelo grande repórter Jamil Chad no estado de São Paulo, na qual ele revela documentos que atrelam a CBF a uma série de contratos obscuros que diz que praticamente condiciona as convocações do Dunga. O que diz? Diz que a partir do momento que houver uma desconvocação, um corte de algum jogador na seleção, que esse jogador cortado vai ter que ser suprido por outro que corresponda a um certo valor de mercado.
e é bem complicado isso, porque como ter autonomia com uma política por trás, assim. Então talvez isso explique muito o porquê do Marco Paulo Del Nero ter escolhido seu amigo Gilmar Rinaldi para estar no cargo que está, e do senhor Gilmar Rinaldi ter escolhido seu amigo Dunga para estar no cargo que ele está hoje. Ou seja, talvez isso ilustre muito o grande momento que a seleção brasileira passa hoje, depois justamente de tomar a maior goleada da sua história. O sexto gol é referente ao Bom Senso. Em 2013, o Bom Senso Futebol Clube, que foi um movimento que parecia que transformaria os rumos do futebol brasileiro, começou de uma maneira muito efervescente, muito forte, com manifestações viris, manifestações que tinham ameaças por trás de transformar de fato o futebol brasileiro. Só que praticamente 2 anos após a sua criação, o Bom Senso, a cada dia que passa, vem perdendo força. O nosso gol de honra, que a gente vai falar daqui a pouco, passa muito por aconteceu muito por causa da movimentação do Bom Senso na política. Mas ainda assim, a gente esperava muito mais do que essa organização, esse movimento acabou virando hoje. E isso se deve muito, segundo pelo menos o jornalista Juca Kfouri, que afirma, já falou isso por diversas vezes, deu essa notícia, de que os dirigentes de clube ameaçam no dia a dia os seus jogadores para que eles não se unam a esse movimento. Ameaçam de diversas formas. E isso foi fazendo com que aos poucos esse movimento, que poderia causar um boom, né, na história do futebol brasileiro. Veja, na NBA, 3 anos atrás, nós vimos um lockout. A temporada regular foi cancelada praticamente pela metade, porque os jogadores se uniram e não quiseram participar da competição dos moldes que estavam para ele. E o jogador é ele que entra em campo, é ele que decide, é ele que... sem ele nada acontece. Então ver um movimento que poderia ser tão promissor, praticamente agora inexistente, também é uma situação muito difícil que a gente está passando. E o 7º e último gol é chovendo molhado, porque é sobre arbitragem. Num país que já se discute há tantos e tantos anos, acho que desde que eu comecei a acompanhar futebol, a arbitragem é às vezes foco principal dos programas de debate esportivos. Isso até em todos os países, não é exclusividade do Brasil. Mas o Brasil é peculiar no sentido de que os árbitros não são profissionalizados. E aí abre uma outra discussão que a gente pode até tentar fazer um vídeo exclusivo sobre isso. Se é isso que tem que se fazer ou não. Mas a arbitragem nunca foi tão ruim como nesse ano de 2015, nesse pós-Copa. E aí você vê esse senhor, o presidente da comissão de arbitragem na CBF, Sérgio Corrêa, as declarações que esse cara já deu, e você vê, depois de toda essa crise de arbitragem, juízes de uma federação apitando jogos dos clubes que pertencem a essas próprias federações, como o presidente da Federação Paulista, o árbitro da Federação Paulista, apitou um jogo do Corinthians contra o Sport. Isso aconteceu mais do que essa vez no campeonato, e num ambiente tão nefasto como está, envolvendo a arbitragem, você tomar decisões assim, me parece que não é o momento, de fato, e é um ponto também que a gente tem que lamentar mais do que nunca a arbitragem nesse momento do futebol brasileiro, que está absurdamente lamentável. Bom, enfim, o nosso gol de honra. Depois de uma goleada daquelas de 7-1, se a gente não tivesse feito nada de produtivo, seria muito mais preocupante do que já vem sendo. Nos últimos meses, a presidente Dilma sancionou uma lei, que é a lei do Profut, que promete ser uma lei que talvez até revolucione o nosso futebol num futuro próximo. Essa lei diz, basicamente, que os clubes que detêm dívidas com a União, e não são poucos, os clubes historicamente, devido a más administrações, têm muitas dívidas com a União, com o governo, com o Estado, e esses clubes terão essa dívida parcelada em 240 meses. Só que
eles vão parcelar essa dívida a troco de contrapartidas que eles terão que se comprometer a fazer. E entre elas estão administrações coerentes, ou seja, vamos explicar ponto por ponto. Um dirigente jamais vai poder antecipar mais do que 30% da receita da sua próxima gestão, ou seja, vamos pegar um exemplo. O Modesto Roma, quando assumiu o Santos, viu as suas receitas de 2015 totalmente adiantadas pelo presidente Odílio Rodrigues, que foi o presidente que o antecedeu. E isso fez com que ele iniciasse uma gestão sem dinheiro nenhum em caixa. Isso não vai ser permitido mais. O presidente que fizer isso, ele vai ficar afastado por mais de 10 anos e pode responder até na esfera criminal. Outro ponto que é importante é o ponto que os clubes terão que manter até 80% só dos gastos da sua arrecadação com o futebol, ou seja, só 80% do que eles arrecadam vão poder ser gastos com o futebol. Isso vai gerar uma diminuição desses déficits que os clubes apontam a cada ano que passa, mais gastando do que arrecadando com o tempo. Então, aos poucos, a tendência é esses clubes irem arrumando a casa. E outra, tem essa lei, além dessas contrapartidas, tem outras tantas que, em suma, diz o quê? Diz que o futebol possivelmente vai caminhar para horizontes melhores, ou seja, se essa lei de fato for fiscalizada para os clubes que a aderirem, a tendência é que daqui a 5, 6 anos nós tenhamos um campeonato brasileiro com um nível muito melhor e mais responsável, sem aquela famosa frase do Vampeta de eu finjo que jogo, eles fingem que pagam. O clube vai ser obrigado a pagar e os jogadores vão ser obrigados a dar tudo de si. E a partir disso esperamos que o futebol brasileiro se reestruture. Essa é a nossa esperança, a esperança do Futeboteco aqui. Tá bom? E esse foi o nosso compilado do 7-1 após o 7-1. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar o joinha, porque isso é importante pra gente divulgar os nossos vídeos. E também não se esqueça de se inscrever no canal, porque aí conforme nós formos publicando outros vídeos, vocês vão recebendo em primeira mão. Beleza? Por enquanto é isso e até a próxima, Futebotequeiro!